A Alemanha foi às urnas e evidenciou uma ascensão recorde da ultradireita. O partido AfD, sigla para Alternativa para a Alemanha, fez quase 21% dos votos e consolidou-se como a segunda maior força política do país. 1 em cada 5 eleitores alemães, portanto, votou na ultradireita. Mais do que isso, a AfD aumentou sua votação em 10 pontos percentuais em comparação com a eleição de 2021, quando fez 10%. A vitória ficou com os conservadores, que devem apontar Friedrich Merz como novo chanceler federal. Mas, no momento, a pergunta da vez é: quando a Alemanha terá de fato um novo governo? Como será composta a coalizão governamental? Para onde, afinal, caminha a política alemã? Perguntas que tanto nós brasileiros quanto os próprios alemães fazem atualmente por aqui e que vamos debater a partir de agora no DW Revista. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos discutir os rumos da política alemã a partir da eleição nacional do último final de semana. E para falar sobre isso comigo, eu chamo o editor da DW Brasil aqui em Bonn, Alex Schossler. Esse governo vai ter que sair, mas também nenhum dos dois partidos quer entrar ali simplesmente dizendo, tá, ok, vamos fazer. Mas eu acho, Guilherme, que, enfim, né, diante da situação que nós temos, esses dois partidos vão ter que acabar se acertando, né? Mas a coisa pode se estender. Eu começo esse episódio dando uma breve introdução sobre como funciona o governo no parlamentarismo alemão. E em seguida eu vou relembrar o resultado final da eleição do último domingo, 23 de fevereiro. Para governar na Alemanha é preciso ter maioria no parlamento, normalmente por meio de uma coalizão governamental, já que dificilmente algum partido consegue essa maioria hoje de 316 cadeiras, 316 deputados. E é claro que, nesse sentido, há o risco de se formar uma coalizão instável, já que às vezes partidos com programas de governo distintos precisam governar juntos. Os conservadores da CDU, de centro-direita, e os social-democratas do SPD, de centro-esquerda, por exemplo, governaram juntos nos anos 60, 2000 e 2010, até 2021, com o fim do governo Merkel. Então, não é como no Brasil, que tem um sistema presidencialista em que o candidato mais votado torna-se automaticamente presidente. Fosse assim, o Merz já teria sido apontado como chanceler. Na Alemanha, como eu já falei, primeiro é preciso ter maioria no parlamento e depois eleger o chanceler no mesmo parlamento para garantir que o governo possa trabalhar com mais tranquilidade frente à oposição, digamos assim. Bom, pegando agora o resultado da eleição, antes de fazer a primeira pergunta para o Alex, os grandes vencedores foram os conservadores da CDU, com 28% dos votos. Os ultradireitistas da AfD fizeram quase 21%, seguidos pelos social-democratas do SPD com 16%. Um dos piores resultados da história do SPD. Os ambientalistas do Partido Verde fizeram 11% e o Die Linke, partido de esquerda, renasceu ao fazer 8%. Outros dois partidos não conseguiram ultrapassar a cláusula de barreira de 5% e ficaram de fora do parlamento. A Aliança Sarah Wagenknecht e os liberais do FDP. Dito isso, Alex, dá para dizer que a ultradireita é a grande vencedora da eleição alemã, mesmo tendo ficado em segundo lugar? De fato, a AfD é a grande vencedora dessa eleição, apesar de ter ficado em segundo lugar. Isso fica bastante claro se a gente analisar, fizer uma seguinte análise. Todos os outros partidos, exceto a esquerda, mas os partidos que aqui na Alemanha se fala do centro democrático, todos eles alcançaram menos do que queriam, né? Os conservadores tiveram 28%, o Merz chegou a falar em 35% em algum momento aí da campanha. O SPD nem se fala, né? Foi um desastre. O Partido Verde não conseguiu sair da sua base de eleitores. Os liberais nem entraram no parlamento. Quer dizer, o único partido que realmente tirou tudo que tinha foi a AfD. E esses 21% foram constantes, né, do começo ao fim da campanha. Não aconteceu nada na campanha que aumentasse ou diminuísse esse percentual, o que dá a entender que eles realmente chegaram no topo do que eles poderiam ter. Fica sempre aquela questão, né, para nós aqui na Alemanha, mas por que as pessoas votam na AfD? É realmente difícil de dizer isso. A AfD tem uma
tem uma votação muito mais forte no leste do que no oeste da Alemanha. A gente também tem que considerar que no leste da Alemanha a população é menor. Também muitas pessoas jovens deixam aquela região. As oportunidades de emprego são menores. Eu acho que essa frustração que existe em relação a isso, de ser um pouco assim uma região meio abandonada, e colabora com... É uma parte dessa explicação de por que a AfD lá vai bem, vai tão bem. Uma primeira coisa que chama a atenção é que a AfD foi o partido que conseguiu mobilizar o maior número de pessoas que não costumam votar entre todos os partidos, né? Quer dizer, esse é um fator que explica essa votação da AfD. Muitas pessoas que não costumavam votar foram votar dessa vez. A outra explicação está na questão da temática da migração. Muitos dos eleitores da AfD votaram no partido por causa desse tema e viram na AfD o partido com a maior competência, digamos assim, para resolver esse tema. E um outro ponto, eu acho que a AfD é também muito votada por um grupo de pessoas que se sentem desfavorecidas diante de todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade. Mudanças que são relacionadas com necessidade de adaptação, de combate às mudanças climáticas, por exemplo. Ou tudo isso que aconteceu na Alemanha agora com os preços da energia que ficaram mais caros porque, de repente, não pode mais usar o gás da Rússia. Eu acho que algumas pessoas se sentem sobrecarregadas com tudo isso, se sentem abandonadas e não concordam com tudo isso que está acontecendo e tendem aí a descarregar sua frustração votando na AfD. E um outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar é que eu acho que se perdeu muita confiança nos partidos e até mesmo na democracia nos últimos anos. Confiança também de que os partidos políticos tradicionais consigam dar conta de todos os problemas que nós temos aí hoje, né? Por exemplo, toda essa questão relacionada com a economia, com o desemprego, com a inflação. Houve, de fato, uma participação altíssima da população alemã que não é obrigada a votar como no Brasil nesta eleição agora. Escutem só que dado interessante, mais de 82% dos eleitores, quase 50 milhões de pessoas, foram às urnas. Isso é 6 pontos percentuais a mais do que os 76% que votaram em 2021. Alex, houve uma guinada à direita na Alemanha, isso é inegável. O Merz já disse que jamais vai trabalhar com a AfD, mas esse é justamente o medo de muitos alemães. E por isso eu te pergunto então, tem alguma chance de a CDU formar uma coalizão governamental com a AfD? Olha, Guilherme, o Friedrich Merz, da CDU, ele deixou muito claro ao longo da campanha que ele não quer uma aliança, não quer um governo com a AfD. Ele repetiu isso várias vezes, ele até mesmo disse isso na cara da Alice Weidel num debate. Então eu acho que nós temos todos os motivos para acreditar que de fato vai ser assim. Claro, muitas pessoas, essa dúvida surge por causa daquilo que aconteceu, da aprovação de uma moção no Bundestag com os votos da AfD, né, uma moção apresentada pela CDU, apresentada pelo Merz. E aí surge aquela dúvida, o SPD, o Scholz naquela época disse não dá para confiar na palavra do Merz, ele diz uma coisa, mas depois ele faz outra, olha aí. Mas mesmo assim, eu tendo a achar que não, tá? Porque ainda é diferente você ter um partido dentro de um governo e você apresentar uma moção e contar com os votos desse partido para aprová-la. Então eu acho que o Merz fez aquilo lá, foi uma coisa, na minha opinião, desastrada, mas eu acho que governo é uma outra coisa e ele sabe bem disso. E os partidos do centro democrático na Alemanha, como se diz aqui, eles sabem da responsabilidade deles em evitar um crescimento da extrema-direita e eu acho que eles vão fazer todo o possível para chegar a um governo, a uma colisão de governo. E além disso, eles têm o exemplo da Áustria aqui do lado, né, onde os conservadores tentaram formar um governo com a extrema-direita lá e de fato não deu certo, né? As posições são muito diferentes, principalmente na política externa. Isso também vale para a Alemanha, né, na questão da guerra na Ucrânia, por exemplo, ou na questão da defesa agora, que vai se impor como um dos grandes temas a serem resolvidos por esse próximo governo. Cravar não dá, mas eu acho difícil isso acontecer, de a AfD participar de um governo. Bom, e do outro lado tem o ressurgimento do Link, um partido bem à esquerda do espectro político, como o próprio nome já diz, que fez 8%, ganhando quase 4 pontos percentuais a mais de votos em relação à eleição de 2021. O que aconteceu neste caso aí, Alex? A esquerda, Guilherme, foi a grande surpresa dessa eleição, né? Foi realmente assim aquilo de novo que apareceu aqui. Eles eram um partido que estava liquidado até uns tempos atrás, quando uma dissidência em torno da Sarah Wagenknecht deixou o partido para fundar um partido próprio, a Aliança Sarah Wagenknecht. E naquela época ali, isso foi outubro de 2023, se considerava esse partido praticamente sem chance, né? E aí, de repente, eles tiveram essa votação
votação e foram crescendo, eles estavam num momento ali, né? Eles continuavam crescendo, que é possível, eu acho que é bastante razoável dizer que eles teriam uma votação ainda maior se a campanha fosse durar mais um pouco. Isso aconteceu também por causa do TikTok, também por causa das redes sociais, de vídeos muito bem feitos para as redes sociais, para o público jovem, né? Eles são claramente um partido que tem uma base no público jovem. Isso aconteceu também por causa do carisma da Heidi Heisinek, que atraiu muitas pessoas, principalmente eleitores jovens, mas eu acho que eles foram também os grandes favorecidos daquela manobra que eu acho desastrada, que o Friedrich Merz levou adiante no Bundestag quando ele aprovou uma moção com apoio, com votos da AfD. Né? Aquilo ali gerou uma onda de protestos na Alemanha e o partido que conseguiu capitalizar em cima desses protestos foi a esquerda, porque ficou bastante claro ali né? Olha só, se você quiser então agora evitar o Merz, só quem está descartando totalmente uma aliança com o Merz era a esquerda naquele momento. E isso favoreceu o Die Linke. Eu acho que esse foi um fator, porque foi ali, naquele momento, daí que começa essa ascensão do partido. E um dos partidos mais tradicionais da Alemanha teve um resultado historicamente catastrófico. Eu estou falando do SPD, de centro-esquerda, que foi fundado em 1875. Os 16% obtidos pelo SPD nesta eleição de 2025 só ficam acima de números de eleições que ocorreram entre os anos 1870 e 1880. Ou seja, ainda durante o Império Alemão, quando o direito ao voto era restrito a homens com mais de 25 anos. Bom, Alex, a Alemanha votou, os resultados estão aí, mas ainda não tem governo. Quando, afinal, a Alemanha terá um governo? Na verdade, essa pergunta são várias perguntas, né? Quando vai ter, como é que vai ser esse governo, que cara ele vai ter, o que ele vai conseguir fazer, implementar. As negociações estão acontecendo, né? Vão começar agora. Já houve, assim, umas conversas entre os líderes, entre a CDU-CSU, que são os partidos conservadores, e o SPD, o Partido Social Democrata. Esses são os dois únicos partidos do centro que podem formar uma coalizão. Ou seja, só tem essa opção. Aí a outra opção seria sair do centro, o que significa uma aliança com a AfD, o que já foi descartado pela CDU-CSU, ou nova eleição. Essas negociações, isso tudo indica, a gente pode pensar assim, bom, mas então se não tem opção, então eles vão se acertar logo. Eu não sei, porque existem diferenças programáticas muito grandes entre eles, entre o que eles querem em, sei lá, imposto, não sei se agora a gente precisa entrar aqui nos detalhes, né, mas política fiscal, a questão da migração, a questão da economia, de como incentivar a economia, que não é assim que eles vão agora também, de uma hora para outra, resolver todas essas diferenças. Existe também a questão de que o Friedrich foi uma campanha dura, né? O Friedrich Merz foi duro nas suas críticas, acho que estou sendo diplomático até, ele falou algumas coisas bastante duras em relação ao SPD, em relação ao Partido Verde. Então, o SPD tem que passar por cima de tudo isso também agora, né? Vai fazer uma negociação. E o Merz tem que agora bancar o simpático, não foi bem assim. O SPD está completamente desanimado. Eu acho que uma boa parte do partido não quer entrar no governo. Eles têm uma experiência ruim, vamos dizer assim, dos governos da Merkel, principalmente o setor mais à esquerda do SPD e principalmente a juventude do SPD, estava muito cansada daquilo e achava que o partido estava perdendo o seu perfil social-democrata naqueles governos ao lado dos conservadores. Não era uma coisa que eles queriam continuar. E agora ter que voltar para isso, depois de uma derrota tão forte, ter que buscar vontade para entrar num governo com a CDU-CSU, eu entendo o SPD, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa que eles vão ter que superar, vão ter que trabalhar primeiro. Enfim, diante de tudo isso, cara, eu acho que essas negociações elas podem se arrastar. Mas, por outro lado, existe uma pressão muito grande. Existe uma pressão muito grande da indústria, né, por causa da situação da economia, do setor produtivo como um todo. Existe uma pressão do momento, da época que nós estamos, né, com o governo do Trump e tudo o que aconteceu nos últimos dias, lá na Conferência de Segurança de Munique, no discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, essa situação em que os Estados Unidos não querem mais ser responsáveis pela segurança dos seus parceiros na Europa e, enfim, toda essa questão de que está acontecendo agora, todo esse grande debate sobre como é que nós vamos fazer aqui na Europa a defesa, como é que nós vamos montar a defesa, de onde nós vamos tirar o dinheiro, e a Alemanha é um dos países
países que mais precisa se mexer em relação a isso. Então, essa discussão de onde vamos tirar o dinheiro para a nossa defesa, para a Bundeswehr, é um dos principais temas que o próximo governo vai ter que atacar. Além disso, existe aquela pressão de que, bom, se nós não nos acertarmos, vai ter o quê? Então, nova eleição. Uma nova eleição vai significar uma AfD ainda mais forte, vai significar uma desconfiança do eleitorado em relação aos partidos do centro democrático, ainda maior. Esse governo vai ter que sair, mas também nenhum dos dois partidos quer entrar ali simplesmente dizendo, tá, ok, vamos fazer. Mas eu acho, Guilherme, que, enfim, né, diante da situação que nós temos, esses dois partidos vão ter que acabar se acertando, né? Mas a coisa pode se estender, e aí eu não sei, o Merz falou na Páscoa, né, tem um governo, e respondendo concretamente a tua pergunta, quando é que vai ter um governo? Lá pela Páscoa, vamos ver, eu acho que é com essa perspectiva que, ao menos a CDU-CSU começa essas negociações e vamos ver, eu não sei, mas é essa situação que nós temos agora. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Alex Schossler pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são da Luísa Frei. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.